Olá, boa noite a todos, daqui Nuno Andrade para mais um vídeo. Tu és uma pessoa que tens cancro, tiveste cancro, conheces alguém que tem ou que teve cancro, fica atento até ao final do vídeo, pois eu hoje vou falar de dados científicos sobre a quimioterapia, que é um dos tratamentos mais recomendados para quem tem este tipo de patologia. Ora, muito boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. O cancro é uma doença que não para de aumentar e não vai parar, vai continuar a aumentar cada vez mais. Por isso eu vou pedir a vosso bom coração, cliquem no botão partilhar. Muita gente está a passar por estes problemas, ou já passou, ou continua a passar, ou vai passar no futuro. Façam um ato de bondade, cliquem no botão de partilhar para que mais gente tenha acesso a esta informação. O que vou falar de coisas científicas, factos científicos que pode ajudar a salvar vidas. Tá? Portanto, grato a todos que clicarem no botão partilhar, porque esse é o objetivo principal. Ajudar a salvar vidas. Boa noite, Fátima Pérez. Olá, Silvana, Minela, Mira, Elisângela. José Carlos, um abraço. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Olá, Lourdes. Olá, Lucília. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Eu hoje estive a ver um vídeo, hoje não, já comecei a ver ontem, mas hoje vi outra vez. Um vídeo de um naturopata chamado Dr. Peter Glidden. Ele é naturopata há 20 e tal anos. Ele fala muito destas coisas factuais, daquilo que acontece no mundo, relacionado com as doenças e o tipo de médico, o tipo de conselhos que nós vamos pedir de saúde aos médicos errados, esse tipo de coisas. E ele esteve a passar uns slides com aquilo que eu vou dizer. Eu não vou passar os slides, mas vou dizer exatamente os números. Isto é factual. Provavelmente, será que estás preparado para ouvir o que eu vou dizer? Tu tens direito à tua opinião, todos nós temos direito à opinião, mas não tenho a certeza se estás preparado para ouvir estes factos. A maior parte das pessoas não está. Tá? O cancro. O Prémio Nobel de Medicina de 1931, Dr. Otto Walsburg, isto é factual, científico, Prémio Nobel de Medicina, provou que nem o cancro, nem qualquer outra doença existe no nosso corpo se nós tivermos o corpo ligeiramente alcalino. Tá? Uma das coisas que mete o corpo mais ácido é os químicos. Sejam eles medicamentos, quimioterapia, os pesticidas, os herbicidas, os químicos que vão nos cremes, os químicos que a gente respira no ar. Qualquer tipo de químicos é uma das coisas que mete o nosso corpo mais ácido. Tá? Quando nós somos detectados com uma doença deste género, nós vamos ao médico, foi aquilo que nos ensinaram, vais ao médico e fazes aquilo que ele diz. E aquilo que ele diz, geralmente, passa por fazer tratamento de quimioterapia, às vezes radioterapia e outros. Os dados que eu tenho aqui são só sobre quimioterapia e é só sobre alguns tipos de cancro, e é sobre isso que eu vou falar. Olá, Maria Costa, Elsa Rodrigues, Ana Cristina Magalhães, olá, Isabel Ferreira, Maria Pinto. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindos. Então é assim, os dados que eu estive a ver, ele tinha um gráfico com várias coisas, e eu vou só dizer as percentagens, o tipo de cancro e as percentagens de... Isto são dados dos centros de tratamento de cancro nos Estados Unidos da América, de onde eu vi há 2 dias atrás. Tá? Dados do Centro de Tratamento do Cancro dos Estados Unidos da América. Qualquer pessoa pode consultar isto. Existe.
dados de sobrevivência em 5 anos. O que é que isto quer dizer? As pessoas que foram detectadas com cancro foram recomendadas fazer quimioterapia e estes dados têm a ver com a taxa de morte das pessoas que fizeram aquilo que o médico disse, tá? Que é aquilo que todos nós fomos ensinados. Então, primeiro tipo de cancro, as células pequenas de cancro de pulmão, 96% de mortes. Células pequenas de pulmão, células cancerígenas de pulmão, pequenas, há outras que são maiores, 96% de mortes das pessoas que fizeram quimioterapia em 5 anos. Tá? Começaram a fazer, em cada 100 pessoas que começou a fazer um tratamento de quimioterapia para este tipo de cancro, 96 morreram no prazo de 5 anos. Tá? Cancro dos ovários. Taxa de morte das pessoas em 5 anos, 67%. Tá? Em cada 100 pessoas que tiveram cancro nos ovários e fizeram quimioterapia, 67 pessoas morreram no prazo de 5 anos. Cancro no pâncreas. 98% das pessoas que fizeram quimioterapia morreram no espaço de 5 anos. Tá? Se tiverem a gostar, entre aspas, coloquem um coraçãozinho, cliquem no botão partilhar. Este tipo de doenças cada vez vai haver mais. De certeza que tu conheces alguém, ou que já teve, ou que tem, ou que já viste morrer com uma doença deste género. Normalmente não tem a ver com a doença em si, tem a ver com estes tratamentos. Isto são dados factuais. Tá? Eu acabei de falar do cancro do pâncreas. Eu já fiz aqui três entrevistas com a Eugénia, alguns de vocês conhecem, se estás a ver isto pela primeira vez, se calhar nunca ouviste falar, mas a Eugénia foi uma pessoa que estava com cancro de pâncreas já há bastante tempo, cheia de efeitos secundários, e viu uma vez um vídeo meu e perguntou-me o que é que eu podia ensinar-lhe em termos de alimentação, o que é que ela podia fazer para reforçar o corpo, porque ela não estava sem qualidade de vida nenhuma. Tá? E ela fez aquilo que eu lhe disse, mais ou menos, e ela em 3 dias deixou de ter os efeitos secundários das mãos dormentes, dos braços dormentes. Em 3 semanas os 55% dos glândulos linfáticos tinham desaparecido. A maior parte ela tinha na tiroide, glândulos linfáticos derivados do cancro do pâncreas. E ela durante 5 meses mais ou menos, ela continuou a fazer a quimioterapia. Depois ela chegou a uma altura, chegou ao pé da médica e disse que não queria fazer mais quimioterapia porque se sentia bem. E, passado 2 meses e pouco, ela voltou a fazer o exame e o cancro, uma pequena mancha que ela tinha no pulmão, desapareceu, outra no fígado, desapareceu, e os 2 centímetros que ela tinha de cancro no pâncreas mingou de tal maneira que estava tão pequenino, passou de centímetros para milímetros. Quando ela decidiu, coincidência, quando ela decidiu não fazer mais quimioterapia. Tá? Não estou a dizer que ninguém deve fazer o que ela fez, eu não sou médico, cada um confia naquilo que quer, isto são apenas dados factuais. Tá? Que eu vou continuar. Cancro na próstata. 69% de mortes em 5 anos. Em cada 100 pessoas que fez quimioterapia para o cancro da próstata, 69 morreram no prazo de 5 anos. Cancro no reto, 91%. Em cada 100 pessoas, 91 morreram no espaço de 5 anos, começaram a fazer quimioterapia. Cancro no estômago, 98%. Em cada 100 pessoas com cancro no estômago que fizeram quimioterapia, 98 morreram no prazo de 5 anos. Tá? Se estiverem a gostar, entre aspas, metam um coraçãozinho, só para eu saber. Cliquem no botão partilhar. Este tipo de doenças, eu comecei a ouvir estas coisas há mais de 20 anos atrás. Os dados que eu ouvi,
tornaram-se reais e eles agora dizem que os dados daqui para os próximos anos são 1 em cada 2 pessoas vai ter cancro. Portanto, é importante que as pessoas aprendam a prevenir e que aprendam estes dados, porque quando a gente vai pedir conselhos aos nossos médicos, é este tipo de tratamentos que eles nos dão. Tá? E isto são dados factuais do Centro de Tratamento de Cancro da América. Tá? Boa noite a quem chegou. Olá, Vandinha. Beijinho. Olá, Paulo Lemos. Ninguém está preparado para receber esta notícia. Todos reagimos de forma diferente, é verdade. Mas nós podemos prevenir. Olá, Helena Carvalho. Olá, Saudade. Maria Carlos. Lucy Santos. Depois, olá, Lucy. Depois leio as minhas mensagens no Mensagens. Obrigado. Obrigado também, Lucy. Ainda não vi as mensagens daqui há uma hora ou duas que eu deixei de ver. As mensagens. São muitas sempre. Mas eu vou ver a seguir. Está bem, Lucy? E obrigado também por gostar. Tá? Eu não tenho papas na língua. Aquilo que é. E eu gosto de trazer aqui é factos. Porque eu sei que isto são tudo coisas que as pessoas duvidam. Tá? Eu tenho muita gente que me pediu ajuda com este tipo de doenças que eu estou a falar. Tá? Todos eles ficaram alguma coisa melhor. Mas os que ficaram melhor são os que não fizeram os tratamentos químicos. Por coincidência. Tá? Mas isto são dados factuais, o que eu estou a dizer. São dados factuais. Jaque Brito, todas as doenças são curadas através da limpeza mental. Isso é discutível. A parte mental está lá implicada, sem dúvida nenhuma. Eu concordo que está lá. Já vi muita gente a curar-se apenas por se mentalizar que ia curar-se, tá? Mas há aqui sempre vários fatores. Se o corpo estiver muito debilitado em termos nutricionais, químicos, etc., por mais positivo que a pessoa pense, não é bem assim. Na minha opinião pessoal, tá? Isto é tudo discutível, não há ciência que prove nada disso, mas que todas as coisas têm a sua influência, têm, a parte mental é extremamente importante. Tá? Existem as doenças psicossomáticas, essas coisas todas. Eu estou dentro do assunto, já que obrigado também pelo comentário. O nosso corpo é um mapa interno, precisa para aprender a fazer a leitura do que acontece e como fazer para melhorar. Sim. Olá, Ana Clemente. Olá, Andreia. Andreia, mandei-te uma mensagem. Não sei o que é que aconteceu. O meu telefone, perdi não sei quantos contactos. E um deles foi o teu. já dei por 2 que eu perdi. Perdi 1000 e tal. Só tenho 900, eram 2000 e tal. E o teu, tentei procurar hoje o teu número para ligar, porque eu acho que tu me ligaste há dias. E portanto, depois manda-me o teu número ou liga-me para a gente falar. Está bem? Beijinhos. Olá, Maria Cris. Olá, Silvana. Silvana, depois vais mandar-me uma mensagem. Está bem. Fica à espera. Já não sei qual é que era o cancro que eu ia. Acho que era do estômago, 98%. Cancro do cólon, 93%. Em cada 100 pessoas que têm cancro no colo, é a mesma conversa de sempre, 93 morrem no prazo de 5 anos que fazem quimioterapia. Cancro no esófago, na zona da garganta. Preparem-se agora. Cancro no esófago. Cancro aqui no esófago. 100% de mortes. Não houve ninguém que tivesse sobrevivido a fazer quimioterapia no prazo de 5 anos. Dados dos Centros de Tratamento de Cancro da América. Tá? Cancro das células não pequenas do pulmão, ou das células cancerígenas não pequenas, ou grandes, como a gente queira chamar. 96%, tal e qual com mais pequenas. Por acaso eu estive agora a comparar o mesmo valor. 96% de pessoas com cancro no pulmão, das células grandes, morrem também ao fazer quimioterapia. No prazo de 5 anos. Tá? Cancro nos rins, 92% de mortes de pessoas que no prazo de 5 anos fizeram quimioterapia e morreram. Tá? Tá bem, André, beijinhos. Depois diz-me qualquer coisa. Eu não sei o que é que aconteceu. Houve aqui um problema qualquer aqui de sincronizações aqui de vários aparelhos e apagou-se aqui uma série de coisas. Tá? Jaque, sim. Estes assuntos são todos... eu tento ver sempre a coisa pelo aquilo que eu aprendi. De uma forma holística. A parte mental é super importante. Tá?
Nós temos, só que a outra parte também é muito importante, a nutrição, as toxinas. Nós temos que mandar para fora as toxinas, temos que encher o corpo de nutrientes para haver o corpo a funcionar bem e temos que tratar, gerir as emoções. E o conjunto destas coisas, e depois ainda há a parte musculoesquelética, que também é preciso estar no sítio, mas o conjunto destas coisas todas é que faz a gente ter saúde ou doença. Tá? O Dr. Otto Walsberg provou em 1931 que se o corpo estiver ligeiramente alcalino, não há doença nenhuma, nem bactéria, nem vírus que sobreviva, nem cancro. Ele fez um estudo em relação ao cancro, mas descobriu que eram as doenças todas. Tá? E cada vez que nós vamos com uma doença qualquer, uma doença autoimune, ainda hoje tive a ouvir a mesma conversa de sempre, as pessoas continuam a ir pedir opinião sobre saúde a quem não estudou sobre o assunto. A única coisa que eles sabem é dar químicos e cirurgias, muitas vezes que a gente não precisa. Tá? Os nossos médicos alopáticos, eles são necessários. Eu não sou contra os químicos. Tá? Os químicos podem ajudar a salvar vidas. Por exemplo, a insulina salva vidas, a penicilina salva vidas, a lidocaína salva vidas. A mim já me salvaram a vida porque eu tive que ser operado de urgência ou morria. Eu não tenho nada contra os médicos. Eles simplesmente... Eles são bons em traumatologia. Se a gente tiver um acidente, partir alguma coisa, eles são bons para isso, foram treinados para isso. Cirurgias, se a gente tiver a morrer, se a gente precisar de uma cirurgia, a partir eles são bons nisso também, é o que eles aprenderam. E as doenças infectocontagiosas, que a gente pode morrer se não tomar um antibiótico. Agora, não aquilo que a gente vê hoje em dia. Eu passei 20 anos na minha vida nos médicos e cada vez que lá ia, trazia lá receitas com medicamentos. E os meus problemas nunca melhoraram, nunca tive qualidade de vida, a não ser quando mudei o caminho. Quando comecei a aprender estas coisas e mudei a forma de abordar. E decidi que eu é que sou responsável pela minha saúde e que o meu médico pode ser importante, mas para determinadas situações, que são estas. Não, quando a gente observa, só que eu vejo constantemente, eu tenho dezenas, não é uma nem duas pessoas, tenho dezenas de pessoas com problemas deste género que eu estou a falar hoje. E todas elas, sem exceção, têm medo de recusar quimioterapia. Mas estes dados são reais. Como é que alguém com um cancro, seja de onde for, por exemplo, está aqui com um cancro no esófago, a taxa de sucesso é 0%. Toda a gente morre no prazo de 5 anos quando fazem quimioterapia. Por que razão é que nós devemos aceitar um tratamento desses? Pensem, isto é tudo dados estatísticos, reais. Agora, quantas pessoas é que tu conheces que tiveram cancro? Muitas, eu. Quantas delas é que tu conheces que estão vivas? Poucas. Das que fizeram os tratamentos, conheço algumas que estão vivas, mas que passado 1 ano ou 2 volta a aparecer mais cancros noutras zonas do corpo, as chamadas metástases. E se já passou mais de 5 anos, qual é a qualidade de vida que essas pessoas que fizeram quimioterapia que têm? Existe uma regra, não sou eu que digo, são eles que dizem, estes médicos que trabalharam na indústria farmacêutica, muitos deles que agora trabalham nestas coisas naturais, alguns deles trabalharam na indústria, são eles que dizem. Isto é tudo negócios. São eles que dizem, não sou eu. Tá? Eu apenas concordo que existe uma regra para saber como é que o mundo funciona, que é follow the money. Segue o dinheiro. Inclusive é uma regra que a polícia judiciária, por exemplo, portuguesa, utiliza para apanhar criminosos. É seguir a pista do dinheiro. Nem todos os crimes são cometidos por interesse financeiro. Mas a maioria é. E então há uma regra que eles seguem para investigar. Seguir o dinheiro. Onde é que está o dinheiro? Por onde é que vai o dinheiro? Por onde é que sai o dinheiro? Sempre assim. E tudo o que acontece no mundo tem a ver com dinheiro. Não tenham dúvida nenhuma. A maior parte de tudo o que acontece no mundo é só seguir esta regra. Isto é duro de ouvir, é duro de entender, mas é a minha opinião. Tá? Mais dados científicos. Em 2004 foi publicado no Jornal de Oncologia Clínica um estudo sobre a eficácia da quimioterapia no geral em 22 tipos de cancros diferentes. Conclusão. Taxa de sucesso.
2,3%. Ou seja, em cada 100 pessoas, no prazo de 5 anos, que teve dos 22 tipos de cancros diferentes, que fez quimioterapia, vamos arredondar isto para 2, 98 morreram. Em cada 100 pessoas, 98 morreram. Se vocês acham que isso é uma taxa suficientemente boa na vossa cabeça para vocês se submeterem a um destes tipos de, qualquer um deste tipo de tratamentos químicos altamente prejudiciais, tudo bem. Só vim aqui hoje para deixar estes dados estatísticos, porque há sempre alguém que ouve esta mensagem e que acorda para a realidade. Tá? A vida é feita de opções, existem outras opções com maiores taxas de sucesso, mas que não se pode dizer em público, porque a indústria é muito poderosa. Tá? Dizem estes médicos, eu só concordo. Para mim, é tudo teórico. Mas eu concordo. É aquilo que eu tenho visto. É o único sítio onde eu vejo as pessoas a melhorar. É quando mexem na parte das emoções, quando mexem na nutrição, quando param de comer químicos e quando deixam de comer comidas inflamatórias, que muita gente nem sabe o que é. E por isso mesmo, se tu tens, ou não queres ter, ou se conheces alguém que tenha, ou se conheces alguém que teve, se quiseres, eu tenho um ficheiro em PDF aqui dentro de um grupo que eu tenho aqui de nutrição. Se estiveres dentro do grupo, vais aos arquivos, ele está lá o ficheiro. Se por acaso chegaste aqui há pouco tempo e ainda não viste este grupo que eu estou a falar, um grupo de nutrição, tem várias coisas, eu tenho um ficheiro que explica esta parte toda do Prémio Nobel de Medicina e que tem uma série de tratamentos alternativos para nós reforçarmos o corpo, para, da mesma maneira que o nosso corpo produziu as células cancerígenas, também as elimine. Porque é assim que o corpo funciona. É sempre uma questão de equilíbrio. Não há aqui... Às vezes as pessoas estão a falar comigo, por exemplo, muita gente que me pede ajuda com fibromialgia. De vez em quando aparece uma que me diz: não, a minha fibromialgia é diferente das outras todas. As pessoas convencem-se que isto é tudo que as doenças, só porque têm um nome diferente, que é uma coisa diferente. Todas as doenças, sem exceção, começam por inflamação a nível celular. Todas. O cancro também. Inflamação a nível celular. Portanto, quando nós percebemos como é que o corpo funciona e como é que se desinflama as células, o corpo melhora. Por ele próprio. O nosso corpo está sempre a querer curar-se. Sempre. Está sempre a proteger o coração, o cérebro, por esta ordem. Primeiro protege o coração, depois protege o cérebro. O nosso corpo está sempre a ir buscar os minerais para que isto funcione sempre tudo bem. Só que nós damos um combustível errado. Temos muito maus hábitos errados hoje em dia, de comida, deixámos de apanhar sol, fomos na conversa do que dá na televisão, pedimos conselhos sobre saúde a estes médicos que têm o seu valor, mas que só estudaram determinadas coisas, o resto é só químicos que eles sabem. E a vida é feita de opções e existem mais outros tipos de médicos: naturopatas, osteopatas, medicina chinesa, medicina ayurvédica, medicina quântica, coisas relacionadas com energia, reiki, etc. Meditação. Há tanta coisa que se pode fazer, sauna. Há tanta coisa que se pode fazer para ajudar o nosso corpo a funcionar bem. Mas pronto, podes, em relação ao cancro, tens aqui os dados. A opção é tua de fazeres aquilo que queres. Infelizmente, eu mais uma vez falei neste tema, eu tenho muita gente que me pede ajuda e todos eles têm medo de não fazer isto, que é o que o médico diz. Têm medo de dizer ao médico que não querem. Estão aqui os dados, é científico. Qualquer um pode vê-los. Tá? Portanto, se tu és uma pessoa que queres ter este tipo de informação que eu acabei de falar, eu tenho um ficheiro em PDF dentro de um grupo, vais mandar uma mensagem em privado pelo Messenger a dizer que viste o vídeo, que queres receber esse ficheiro para eu te poder adicionar, para tu poderes baixar o ficheiro. Está bem? Tem várias informações sobre o cancro, a dieta, o que é que se pode fazer. São algumas coisas que se podem fazer. Há mais, não está lá tudo. Mas está lá o principal. Está bem? Maria Pinto diz que eu estou a assustar o pessoal. Não estou nada a assustar. Vocês é que deviam viver um bocadinho mais assustados com estas coisas. Infelizmente o que eu acabei de dizer é verdade. Nós não temos que, só porque as coisas são tristes,
Ainda ontem eu contei uma história de uma história real, de uma coisa que é triste, que eu tive alguma dificuldade em contar sem me emocionar. Mas isso é uma coisa que tem que ser dito, porque é estas mensagens que de vez em quando acordam uma pessoa ou outra e que se consegue salvar destas coisas, não é? A pessoa fica a perceber que há outras opções, que nunca ouviu, a maior parte das pessoas nunca ouviu falar que existem outras coisas. A gente está doente, vai ao médico, foi o que nos ensinaram. E depois fazemos tudo o que o médico diz. Nem questionamos se ele pode estar certo ou errado. E temos aqui a Maria Costa a dizer que, Nuno, infelizmente o meu marido morreu de cancro de pulmão com a quimioterapia. E com os adiamentos que os médicos fazem, o meu marido esteve à espera de uma autorização para fazer um tratamento novo. Levou tanto tempo a vir a autorização, esta já é a parte burocrática, já, eu nem vou falar nisso, né? Que quando veio já não fez falta. Eles adiam para poupar dinheiro ao Estado e nós é que sofremos com o desaparecimento dos nossos queridos. Lamento, Maria Costa, lamento não nos termos conhecido mais cedo, não é? Pelo menos a taxa, poderíamos ter mudado aqui a taxa, não é? O seu marido tinha uma taxa de sobrevivência de 2%, de 4%, ou seja, em cada 100 pessoas 96 morre e infelizmente o seu marido foi uma delas, tá? E nós podíamos ter invertido, aumentando a taxa de sobrevivência, né? Pelo menos tentar por outros caminhos aumentar a taxa de sobrevivência, fazendo outras coisas, tá? Mas agora já não podemos fazer nada, só podemos cuidar dos que cá estão e dos que a gente ama. E estão aqui as informações. Sim, Jackie, sim. Será um tema, se calhar, para a gente falar um dia, em privado. Eu não sei qual é que é a tua área, podemos falar um bocadinho, eu tenho abertura para tudo. Há um tipo de cancro que eu nunca ouvi falar, não sei se existe, que é o do coração. Não sei, Jackie, se tens alguma coisa a dizer sobre isso, mas depois falamos em privado, está bem? Olá, Maria de Fátima Santana. Ok. Fátima Lopes, os próprios médicos recusam quimioterapia. Alguns. Já que teve cancro e superou. Ótimo! Descobriu o que é que tinha que mudar. Ótimo. Alguma coisa teve que mudar. António Nunes. Olá, estou muito de acordo. Obrigado também pela participação. Jackie, és a minha opinião. Continuo. Sim, vou continuar. Eu trago aqui, eu vi sempre em algum lado, tá? Eu dou apenas a minha opinião também, mas... Maria Pinto, também conheces, era uma amiga querida, morreu de cancro no esófago, mexeram nela, só durou uma semana. Tens um familiar que ainda está vivo. Ok. Ainda bem. Ana Clemente recomenda a leitura dos livros do Dr. Anthony William, médico médium. Sim, todas essas coisas são positivas. É por isso que tem que ter a mente aberta para tudo. Tá? As coisas não existem só porque alguém se lembrou de as inventar. Tá? Existem muitas coisas que a gente não sabe se são verdade, se não são, se existem, se não existem. Ninguém sabe se existe vida depois da morte. Não é? Há uns que acreditam, há outros que não. O que interessa é manter a mente aberta e estar aberto a receber informações de todos os lados. E depois de tomar as nossas próprias decisões. A Celeste, vou continuar assim, já aqui. Susana Jerónimo também sobreviveu. Ótimo, Susana. Não sei o que é que fez, mas a maior parte das pessoas que eu conheço que sobreviveu fez coisas extras. Algumas das que os médicos diziam para não fazer. Como comer determinado tipo de alimentos. Por exemplo. Não sei se foi o caso, Susana, mas ainda bem que cá está. Obrigado também pela participação. Já que eu fiz essa observação para saber, falaste-me do esófago, se eu sabia porquê, e eu agora... E do coração, sabes porquê? Não existe... Ok, Susana, autotransplantada de medula óssea.
Ok, ainda bem que as coisas estão a correr bem. Olá, Cláudia Pereira, boa noite. Você é fantástico, muito obrigado. Sou ótimo, fantástico e maravilhoso. Ou estou, é aquilo que eu costumo dizer. Sim, eu sei o que é, Susana. Sim, linfoma de Hodgkin. Há várias pessoas. Cada vez há mais, é uma doença que era rara. Agora cada vez há mais. Minel também concorda. Existe cancro das artérias, mas do coração não existe. Ana Cristina Magalhães também tem a mesma situação. Susana, Jerónimo. Dulce Cunha. Ok, a Dulce está a dizer que existe uma pessoa que tem cancro no coração. Dulce, não querendo estar a contradizer, há muitas doenças que se dá o nome que depois não tem nada a ver, porque na realidade, se a gente for olhar para as doenças, para as demências, na realidade o problema é sempre o mesmo. Só que a coisa fica pior e dá-se outro nome. Eu vou falar do meu problema. Existe asma, existe bronquite asmática, existe bronquite, existe uma série de nomes para a mesma coisa. Qual é a diferença? É a zona onde a coisa inflama mais. Só. Na realidade, o problema é sempre o mesmo. Tá? Em relação ao cancro, qualquer que seja o lugar, o órgão, seja o que for do cancro, o problema é o mesmo sempre. Qualquer doença, o problema é a inflamação a nível celular. Sempre. Por isso é que as pessoas chegam ali ao meu grupo e veem que ali parece que há milagres, que as pessoas ficam todas boas a fazer as mesmas coisas. Não. O corpo, se tiver o que precisa, ele funciona bem. É só isso. Susana, sim, 50% é sempre discutível, mas eu entendo o que é que a Susana está a dizer. É sempre discutível a percentagem do poder que a mente tem, isso é discutível, não se consegue provar. O que é certo é que tudo isso, a parte física, a parte mental e até a parte espiritual, tudo isso tem uma influência na nossa doença ou saúde. Tá? É aquilo que eu acredito. Então nós temos que olhar para tudo. O cancro nunca vem só de um fator, vem sempre de uma série deles, de 2 ou mais. Está bem? Dito pelo Dr. Laia Ribeiro, que penso que alguns de vocês conhecem. Ginha Carvalhosa Bozas. Boa noite, olá. O meu pai foi operado ao câncer do estômago, tiraram-lhe o estômago, mas não vai fazer quimioterapia. Pela idade, mas nós, família, também não estávamos de acordo. Fez agora 6 meses e está tudo a correr bem. Ginha, vai-me mandar uma mensagem privada, está bem? Primeiro vou-lhe mostrar algumas pessoas que também melhoraram desses problemas e para poder também baixar o tal fecheiro que eu estive a falar. Fala de várias coisas. Posso dar depois também algumas dicas em termos de alimentação. Se ele tirar o estômago, a partir de tem uma ligação direta, certo? Eu tenho uma senhora também que me pediu ajuda aqui há uns tempos, vive aqui num país da Europa que nem é sequer é Portugal, com o mesmo problema, tá? E terei todo o gosto em ajudar, tá bem? Mande-me uma mensagem privada para eu não me esquecer. Eu vou-lhe responder. Tenho muita gente sempre para responder, mas eu respondo a todas as pessoas. Tá? Às vezes as pessoas querem falar comigo, eu digo, tem que ser neste horário, ou neste, ou naquele, porque eu tenho que agendar as coisas, porque é muita gente. Eu não pode ser quando as pessoas lhes apetece, tá? Eu tive agora uns dias nos Estados Unidos, houve algumas pessoas que mandaram mensagens, eu não tive tempo para responder a todos, algumas pessoas ficaram chateadas comigo. Sem necessidade nenhuma. Então, eu respondo a todas, eu nunca deixei ninguém sem resposta. Posso demorar algum tempo às vezes, está bem? E às vezes é mais fácil. Conversar por escrito, quando eu posso, converso. Estou sempre a conversar e respondo a toda a gente. Quando é para falar por voz, há coisas que têm que ser por voz. Tem que ser agendado. Senão, não consigo gerir o meu tempo, não é? Células doente, Maria Pinto. Sim, Susana, a nossa mente faz parte dos hábitos. Temos que contrariar os hábitos e substituir uns hábitos por outros.
É assim. Quando nós temos problemas de saúde, temos que mudar alguma coisa. E mudar os hábitos não é fácil. Eu, quando foi para deixar de comer pão, não sei quando, foi sempre difícil. Não quer dizer que eu não abra uma exceção de vez em quando. Mas como eu sei que é uma coisa que não é boa, eu quis parar com ela. Há outras que a gente nunca vai conseguir, mas também é sempre uma questão de equilíbrio, a gente nunca vai conseguir ter uma saúde sempre perfeita, mas podemos tentar reequilibrar o corpo, que é isso que se faz, para o corpo funcionar melhor. Exatamente, Dulce, é uma inflamação. A nível celular, tá? As doenças todas começam por inflamações a nível celular. A inflamação é um processo de defesa do corpo. Se nós tivermos antioxidantes suficientes, vitaminas, minerais, água, sol, vitamina D3, blá 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 blá, a cabeça com pensamentos positivos, controle de emoções, aqui um conjunto de fatores, é possível reequilibrar. E é tudo uma questão de equilíbrio. Às vezes as pessoas perguntam-me, se eu comer isto faz mal ou faz-me bem? Se eu comer isto engorda ou emagrece? É sempre uma questão de equilíbrio. Não há uma coisa só que faça o que é que seja. Se eu fumar um cigarro, faz-me bem ou faz-me mal? Depende da quantidade das outras coisas que eu ingiro. Não é? Isso é sempre uma questão de equilíbrio. Ninguém fica doente de um dia para o outro. Tá? As pessoas que morrem de repente não foi de um dia para o outro. Aquilo já lá estava. Não foi detectado. Desequilíbrios, são desequilíbrios. Primeira vez que me vê. Ok. Dulce, não sei se já clicou no botão. Para quem quer ver os meus vídeos, eu estou com falta de espaço para amigos novos. Mas quem quiser receber sempre a notificação, sempre que eu fizer um vídeo, vai ao meu perfil, quando terminar o vídeo, vai ao meu perfil, tem lá uma coisinha que diz seguir. Clica no botão seguir e tem lá uma opção que diz ver primeiro. Se vocês fizerem isso, o Facebook avisa-vos sempre. Se vocês forem só meus amigos ou se clicarem só seguir e não fizerem esta opção, o Facebook só vos avisa às vezes. Está bem? Portanto, quem quer receber sempre a notificação, tem que fazer este passo. Vai ao meu perfil, clica a seguir e depois ver primeiro. Está bem, Dulce? Não sei se é o seu caso, não, mas aproveitei só para dizer. Paulo Lemos, eu conheço um projeto que existe cá em Portugal que foi criado... o projeto Safira também conheço, sim. Que há uns anos eu também seguia, em que os pais foram à procura de alternativas da comida, o que é que se deve comer, a alimentação alcalina, a alimentação anti-inflamatória, os melhores alimentos, os piores. Eu lembro de ter visto isso tudo, tá? A alimentação é vegetariana. Sim, a nossa alimentação deve ser maioritariamente vegetariana ou vegan, mas não querendo ir contra outras filosofias, eu continuo a comer carne, mas é mais ovos. Comi agora nos Estados Unidos num restaurante orgânico, de comida orgânica, comi um filé mignon lá de um restaurante mexicano, assim, mas uma coisa deliciosa. Pronto. A maior parte de nós digere bem a carne. O problema é que a carne vem cheia de químicos, não é? Se a gente comprar carne normal, está cheia de hormonas, químicos, glúten e outras porcarias, tá? Mas isso é sempre uma questão de equilíbrio. A nossa alimentação deve ser maioritariamente vegetais e frutas, com moderação, por causa dos açúcares também. Mas nós podemos comer de tudo. E cada caso é um caso. Ok, Ginha, depois envio uma mensagem. Já aqui, a alimentação é essencial para o desenvolvimento humano? Sim. E é necessário o equilíbrio emocional? Sim. Só que há uma coisa, Jackie, que muita gente às vezes não consegue entender. Não sei se é o teu caso, não. Aquilo que a gente come também influencia a maneira como a gente se sente. Nós temos uma ligação direta para o intestino. O intestino na comunidade científica é chamado o segundo cérebro. E isto está tudo relacionado. Às vezes as pessoas sentem-se mal e não associam que isto tem a ver com aquilo que comeram. Tá? Aquilo que a gente come influencia a maneira como a gente se sente. Portanto, há aqui sempre as duas coisas. Há sempre um equilíbrio. Agora, nós temos que também alimentar o nosso cérebro com coisas boas. Não é com a porcaria. Eu hoje fui almoçar à casa dos meus pais, estava a televisão ligada, é só desgraças. É só desgraças na televisão.
E depois as pessoas estão à mesa, em vez de falarem coisas positivas, estão a falar das desgraças. E do outro que fez, e do outro que violou não sei quantas crianças, e do outro que matou a mulher por ciúmes, e do outro que não sei quê, e do político que mentiu, e do político que não sei das quantas. É só desgraças. É com isto que vocês alimentam a vossa cabeça. Não há ninguém que consiga controlar as emoções a alimentar a cabeça desta maneira. Eu sei, eu era uma pessoa dessas. Isto é uma luta constante para nós agora conseguirmos andar positivos e equilibrados, porque a própria sociedade é tudo negativo, só vê o mal em tudo. Por causa, essencialmente, não é só da televisão, é dos mídia, todos. Até agora no Facebook, é só desgraças. Há pessoas que só partilham notícias más, constantemente, no mural. Notícias más. Alguém matou, alguém morreu, alguém não sei o quê. Tá? E coisas boas. Caminhos alternativos para a gente poder melhorar. É isso que eu tento fazer, já que pouca gente faz. Tento fazer eu. Olá, Manuela Silva. Tem uma fotografia de luto. Se calhar está a falar, não sei se isso tem a ver agora com aquilo que está acabado de descrever ou não, mas eu também concordo consigo. Está bem, Manuel? Eu conheço uma Manuela Silva, não sei se é a mesma, se não. Não sei. Pronto. Mas tudo bem. Na minha opinião, a quimioterapia é o que mata o doente oncológico. Mata mais depressa. É a minha opinião também. Até porque o químico não tem inteligência para eliminar só e unicamente as células cancerígenas. E acaba por matar todas as células do nosso corpo, disputando o déficit dos órgãos. Sim, Manuela. O vídeo hoje vai ficar comprido, mas não faz mal. O nosso corpo, todos nós, temos células cancerígenas. O nosso corpo funciona sempre um equilíbrio. Às vezes a gente chama as gorduras boas, as gorduras más. As bactérias boas, as bactérias más. Na realidade, não é nada disso. Na realidade, a gente precisa de ambas as coisas. Nós temos as células boas e as células más. Na realidade, é assim que o nosso corpo funciona. Em equilíbrio. São sistemas de defesa que o nosso corpo tem. Tá? Isto é tudo sistemas de defesa que ficam avariados devido à acidez excessiva do corpo, provocado por excesso de químicos, de má alimentação, maus hábitos de pensamento, gestão de emoções, de stress, etc. Um conjunto de tudo. Tá? Nunca é só uma coisa, é sempre uma questão de equilíbrio. Da mesma maneira que o nosso corpo produz células cancerígenas, ou pedras na vesícula, ou pedras nos rins, ou quistos nos ovários, ou seja aquilo que for, ou glândulos linfáticos da tiroide, seja o que for que o corpo produziu, o corpo, se tiver os ingredientes, os nutrientes, o alimento certo no cérebro, se nós equilibrarmos o corpo, da mesma maneira que o corpo produziu, o corpo elimina. Eu já vi isto acontecer centenas de vezes. Tenho um grupo aqui no Facebook cheio de pessoas em que isto aconteceu. E eu já ajudei centenas de pessoas com este tipo de coisas. Agora, isto é difícil de encaixar porque nós fomos treinados para dar um nome a uma doença e que há um medicamento que vai curar, entre aspas. Nunca vi ninguém ficar curado destas doenças. Aliás, é sempre a piorar. Eu sei que isto não é fácil de encaixar a primeira, nem a segunda, nem a terceira, mas é assim que o corpo funciona. O nosso corpo está sempre a querer curar-se. Ora, está aqui a senhora, quem é que estava aí a falar do cancro do estômago? Está aqui a senhora que eu estava a falar. A Céu, e ela acabou de escrever. Que é verdade, que ela não tem estômago e que eu dei-lhe alguma orientação e pelos vistos pior não está, não é, Céu? Pelo menos isso, não é? Que é o mais importante, é ter qualidade de vida, tá? Sem prometer curas de nada, isso é sempre uma questão de equilíbrios, portanto é preciso mexer numa série de coisas, não é só uma ou duas. Às vezes as pessoas estão à espera que eu tenha uma coisa milagrosa, mas não querem fazer o resto que é preciso, mudar os hábitos, os maus hábitos. Sim, Jackie, pensamento, as emoções, gestão das emoções. Olá, Carla. E chegámos ao fim. Acabou por ficar mais comprido o vídeo, que é o costume. Começo a falar destas coisas, entusiasmo, e vocês também são ótimos e fantásticos, participam, fazem perguntas, partilham as vossas experiências e experiências dos vossos entes queridos, e realmente este é um tema que eu vou abordar muitas vezes, porque eu vejo constantemente as pessoas a irem neste caminho daquilo que eu acabei de dizer hoje, com estas taxas de mortalidade,
E das duas uma, ou as pessoas não sabem, desconhecem estes números, ou confiam demais em quem não deviam. Eu sei que a única forma de mudar isto é partilhando a realidade, e vai havendo um, vai havendo outro, que vai acordando e que vai ganhando coragem para ir contra a corrente, e normalmente são esses que se salvam. Quando se vai a tempo, né? Que este tipo de doenças às vezes, se a coisa está muito adiantada, tem que ser mudanças muito radicais, senão é complicado. Portanto, beijinhos e abraços, obrigado a todos por terem estado presentes. Amanhã é sexta-feira, é o dia das perguntas e das respostas, que eu já não faço há uns 15 dias porque estive a viajar, mas amanhã vai haver de novo. É aquele dia que eu não vou falar de nenhum tema específico, em que é o dia que tu vais trazer uma pergunta ou mais sobre alguma dúvida que tenhas, seja ela sobre saúde, alimentos, doenças, psicologia, ou qualquer coisa que tu queiras saber da minha vida. Também posso qualquer coisa, não tenho nada para esconder, sou um ser humano como todos os outros, com virtudes e com defeitos, e às vezes o facto de nós partilharmos as nossas fraquezas influencia outras pessoas também a fazerem mudanças para positivo. Tá? Alguém me ajudou a mim e eu agora ajudo os outros. Os que quiserem ajuda, que não se consegue ajudar quem não deixa. É sempre a parte mais difícil. É ajudar quem não quer. Portanto, beijinhos e abraços. Amanhã, sexta-feira, trazes as perguntas e eu trago as respostas que souber. Se não souber, um dia mais tarde eu faço um vídeo sobre o assunto. Vou estudar. É assim que eu tenho feito sempre. Tá? Um bem-aja especial a todas as pessoas que clicaram no botão partilhar, porque este é um tema sensível, polémico, mortal. E eu sei que o facto de vocês clicarem no botão partilhar ajuda a salvar vidas. Eu já tive pessoas que me telefonaram a dizer que estão vivas por causa de alguém partilhou um dos meus vídeos e elas estão muito felizes porque dizem que estão vivas graças a isso. Não sabemos se é verdade ou não, mas obviamente eu também fico feliz por sentir essa emoção de ter ajudado alguém a mudar o caminho que o mais provável era que tivessem morrido. Tá? Portanto, um bem-aja especial a todos vocês que clicam no botão partilhar. Obrigado a todos também por terem estado presentes e pela vossa participação. Sexta-feira, amanhã, 21h30, hora Portugal Continental. É só trazer as perguntas, eu dou as respostas. Beijinhos e abraços e até amanhã. Tchau, tchau.